O milagre que mudou a vida de André, da dor à vitória no altar da fé. André tinha apenas 22 anos, mas sua vida era uma batalha diária contra um inimigo invisível, o refluxo gastroesofágico severo. Não era aquela azia comum que muitos sentem depois de uma comida pesada. Era uma dor insuportável, como se fogo subisse por sua garganta a qualquer hora, dia ou noite. Os médicos haviam diagnosticado esofagite erosiva, uma inflamação tão grave que, se não tratada, poderia levar a complicações sérias, como úlceras ou até câncer. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a dor sempre voltava, mais forte, como se seu corpo estivesse se consumindo por dentro. Além do físico, o problema afundava André emocionalmente. Ele era um jovem cheio de sonhos e queria terminar a faculdade de administração, arrumar um emprego melhor para ajudar a mãe, que criará ele e a irmã sozinha depois que o pai os abandonou. Mas como sonhar quando mal conseguia comer sem chorar? Como trabalhar quando as noites eram de insônia, com o estômago em chamas? A depressão começou a bater à porta. Deus, por que eu? Ele perguntava, olhando para o teto do seu quarto minúsculo na periferia de São Paulo. Até que um dia, sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas inabalável, chegou em casa com um folheto amarelo nas mãos. Filho, a irmã da minha amiga foi numa igreja e disse que lá Deus cura. É a Universal, perto da estação de trem. Vamos tentar, André. Não custa nada. Ele quase riu. Já tinha ouvido falar da Igreja Universal do Reino de Deus, com seus cultos cheios de gente, pastores que oravam com autoridade e aqueles testemunhos que pareciam saídos de um filme. Mas o desespero falava mais alto que o ceticismo. Tá bom, mãe. Vamos. O primeiro culto foi um choque. André nunca tinha visto tanta gente orando ao mesmo tempo, com tanta intensidade. O pastor, um homem de voz firme e olhos penetrantes, falava sobre fé como uma chave que abre portas impossíveis. Deus não é Deus de meia cura. Ele é Deus de milagres completos, gritava, enquanto as pessoas respondiam com amens e lágrimas. André sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Quando o pastor pediu para quem precisava de cura subir ao altar, sua mãe o empurrou suavemente. Vai, meu filho. Jesus está aqui. Ele subiu com as pernas trêmulas. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar em voz alta. Senhor, este jovem está sofrendo, mas o Senhor é o médico dos médicos. Quebra essa maldição no nome de Jesus. André sentiu as mãos do pastor pressionarem sua testa, e então algo inesperado aconteceu. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. As lágrimas vieram sem aviso. Eu quero ser curado, Deus, ele sussurrou entre soluços. Naquela noite, o pastor ungiu André com óleo e disse, você vai participar da fogueira santa de Israel amanhã. Não falte. Deus vai te tocar. André não sabia o que era aquilo, mas algo dentro dele disse que não poderia perder. A fogueira santa foi diferente de tudo o que ele já tinha vivido. O templo estava lotado, com pessoas de todas as idades segurando velas acesas, cantando hinos de guerra espiritual. O pastor explicou que aquela era uma campanha de fé, um momento de quebra de maldições e libertação. O fogo de Deus consome o que é ruim e purifica o que é bom, ele declarou, enquanto as chamas das velas dançavam no escuro. André seguiu as instruções, orou com fé, declarou sua cura em voz alta, e quando o pastor pediu para que todos jogassem água benta no rosto como símbolo de purificação, ele obedeceu. Foi então que sentiu novamente aquele calor estranho, dessa vez mais intenso. Uma voz interior lhe disse, você está curado. Ele abriu os olhos, assustado. A dor no estômago havia sumido. Mas André era cauteloso. Deve ser emoção, pensou. Porém, os dias passaram, e a azia não voltou. Ele começou a comer coisas que antes eram proibidas: um café quente, um pedaço de pizza e nada. Nenhuma queimação, nenhuma náusea. O médico, incrédulo, pediu novos exames. O resultado: a esofagite havia desaparecido. Isso não tem explicação médica, o doutor admitiu. André sorriu. Eu sei quem fez. A transformação de André não parou na cura física. Ele começou a frequentar as vigílias de oração, a participar das correntes de libertação, a dar o dízimo e as ofertas com alegria, entendendo que a prosperidade não era só dinheiro, mas saúde, paz e propósito. Sua mãe,
que sempre havia sido a rocha da família, agora o via como um líder. Você mudou, filho. Não é só o refluxo. É sua alma, ela disse uma vez, com os olhos brilhando. Um dia, no culto de testemunhos, André subiu ao altar pela primeira vez para contar sua história. Com a voz embargada, ele falou da dor, da fé, do milagre. Quando terminou, o templo explodiu em glórias a Deus. Uma senhora se aproximou chorando: meu marido tem a mesma coisa. Ore por ele. André orou, e semanas depois, ela voltou com a notícia: seu marido também estava curado. Hoje, André é um obreiro na Universal. Ele ajuda na recepção dos cultos, participa das campanhas de fé e sempre lembra aos novos visitantes: Deus não olha para o tamanho do seu problema, mas para o tamanho da sua fé. Se você crer, Ele fará. A lição que André aprendeu e que agora compartilha é simples, mas profunda: a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus é maior do que eles. Muitas vezes, nós oramos pedindo alívio, mas Deus quer nos dar uma vitória tão grande que mude não só nossa situação, mas nosso caráter, nossa família, nosso futuro. André poderia ter desistido, poderia ter se conformado com os remédios e a dor. Mas ele escolheu crer. E Deus, que é fiel, honrou sua fé com um milagre que até hoje é contado nos cultos como prova de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os impossíveis se tornam possíveis. Porque quando a fé encontra unção, não há doença que resista, não há cadeia que não se quebre. E isso, André sabe muito bem. No domingo seguinte ao seu milagre, André voltou à Universal não mais como um homem quebrado pela dor, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Ao entrar no templo, muitos irmãos o reconheceram e não puderam conter as lágrimas ao vê-lo caminhando firme, sem muletas, com o rosto iluminado por uma paz que só quem experimentou um milagre conhece. Alguns até se aproximaram para tocar em suas costas, como se precisassem confirmar com as próprias mãos que aquelas cicatrizes de operações e sofrimento agora eram apenas lembranças de uma batalha vencida. O pastor, ao vê-lo, chamou André ao púlpito. Irmãos, hoje temos aqui um homem que Deus usou para mostrar que ele não mudou. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, é o Deus que curou nosso irmão André. A igreja explodiu em glórias e aplausos. André, com a voz embargada, começou a contar cada detalhe: as noites de dor, as orações desesperadas, o momento em que sentiu o fogo de Deus queimar suas costas e a dor sumir como se nunca tivesse existido. Mas o que mais emocionou a todos não foi só a cura física, mas a transformação em sua vida. André confessou que, antes, era um homem amargurado, cheio de revolta contra Deus por permitir aquele sofrimento. Eu achava que Deus me tinha abandonado, disse, com os olhos brilhando. Mas hoje eu entendo, Ele não me abandonou, Ele estava me preparando para algo maior. Minha dor tinha um propósito: me levar até Ele de verdade, não só nos domingos, mas todos os dias. E o milagre não parou nele. Sua esposa, que há anos carregava o peso de ver o marido sofrer, também foi transformada. Ela voltou a sorrir, contou André. Antes, vivíamos como se estivéssemos em um velório sem fim. Hoje, nossa casa é cheia de alegria, de louvor. Até meus filhos, que cresceram vendo o pai doente, agora veem um pai forte, que ora com eles, que os ensina a confiar em Deus. Mas a história de André não ficou só dentro das quatro paredes de sua casa. Seu testemunho começou a se espalhar. Colegas de trabalho que antes zombavam de sua fé agora o procuravam para pedir oração. Um deles, um homem cético que sempre dizia que Deus era invenção de fraco, foi atingido por uma palavra profética durante um culto que André o convidou a participar. O pastor nem sabia que ele estava lá, mas falou exatamente sobre a situação que aquele homem vivia, contou André, ainda maravilhado. Ele chorou, se ajoelhou e aceitou Jesus. Hoje, é um obreiro na igreja. E assim, o milagre de André virou uma corrente de bênçãos. Sua cura física foi só o início. Ele passou a participar do grupo de oração, a visitar enfermos nos hospitais, a levar a palavra de fé para quem já não tinha esperança. Eu sei o que é estar no fundo do poço, dizia ele. Por isso, quando vejo alguém sofrendo, eu falo: Deus me tirou de lá, Ele pode tirar você também. Hoje, anos depois, André não é mais conhecido como aquele homem das costas ruins, mas como um irmão que Deus usou para mostrar que milagres ainda acontecem. E toda vez que alguém duvida, que alguém pergunta se Deus realmente cura, ele sorri e responde: venha na Universal.
Não é teoria, não é história antiga. É real. Eu sou a prova. Porque, no fim, a maior lição que André aprendeu é que Deus não nos cura só para nos livrar da dor, mas para nos tornar instrumentos de sua glória. E isso, ele vive todos os dias. Um dia, enquanto André ajudava na distribuição de cestas básicas no templo, uma mulher chamada Marisa se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava uma criança nos braços, um menino de 3 anos chamado Lucas, que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos haviam dito que ele nunca andaria, que cada dia seria uma luta contra a dor. Marisa já tinha gasto tudo o que tinha em consultas, exames e remédios que não davam resultado. Eu não aguento mais ver meu filho sofrer, ela confessou, com a voz embargada. Dizem que só um milagre pode salvar ele. Mas será que milagre existe mesmo? André olhou para aquele rostinho frágil, para os olhinhos brilhantes de Lucas, e sentiu algo arder dentro dele. Era como se Deus estivesse dizendo: você conhece essa dor. Agora, mostre a ela que eu ainda opero. Sem hesitar, ele colocou a mão no ombro de Marisa e disse: irmã, eu também já ouvi que não tinha jeito. Que minha vida tinha acabado. Mas Deus me provou que mentira do inimigo não prevalece. Se você crer, ele vai fazer por Lucas o que fez por mim. Naquela mesma noite, durante o culto de libertação, o pastor chamou todas as mães que tinham filhos doentes para virem à frente. Marisa, tremendo, subiu ao altar com Lucas nos braços. André estava ali, de joelhos, orando com força. Quando o pastor impôs as mãos sobre o menino e declarou: em nome de Jesus, esses ossos são restaurados, algo sobrenatural aconteceu. Lucas, que nunca tinha conseguido sequer sentar sozinho, mexeu as perninhas de um jeito que deixou todo mundo em silêncio. Depois, bem devagar, ele se virou e segurou no pescoço da mãe, como se quisesse descer. O templo explodiu em glórias. Marisa chorava sem parar, enquanto Lucas, com um sorriso que só uma criança livre da dor poderia ter, deu os primeiros passinhos cambaleantes nos braços do pai, que também estava ali, incrédulo. André, com os olhos cheios d'água, levantou as mãos e gritou: isso aqui é o poder de Deus. Não é medicina, não é sorte, é Jesus. Nos dias seguintes, exames confirmaram o impossível: os ossos de Lucas estavam se regenerando de forma acelerada, como se tivessem recebido uma ordem divina para se reconstruírem. Os médicos, sem explicação, chamaram de a remissão espontânea. Mas André, Marisa e todos que estavam naquele culto sabiam a verdade: aquilo era um milagre. Hoje, Lucas corre pelo templo, brinca com as outras crianças na escola bíblica e, toda vez que vê André, sai abrindo os braços: tio André, conta de novo como Jesus me curou. E André, emocionado, repete a mesma frase que mudou sua vida: Deus não só cura, ele transforma. Ele pegou um homem quebrado como eu e uma criança sem esperança como você, e fez da gente testemunhas de que o impossível existe. Agora, sempre que alguém chega na Universal com o coração partido, seja por doença, dívidas ou desespero, André e Marisa estão lá, de mãos dadas com Lucas, prontos para dizer: a gente já esteve no seu lugar. Mas se você crer, vai ver que Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E o melhor, ele quer fazer por você. Porque, no fim, a maior prova de que Deus é real não está nos livros, nem nos sermões. Está nas vidas que foram mudadas para sempre e que agora mudam outras vidas, como um rio de bênçãos que não para de fluir. E foi assim que a história de André, Marisa e Lucas se tornou um farol de esperança na Universal. Não demorou muito para que outras pessoas começassem a notar a mudança naquela família. Os vizinhos, que antes viam André bêbado nas calçadas, agora o encontravam sorrindo, com a Bíblia debaixo do braço e Lucas no colo. As mesmas pessoas que cochichavam que Marisa estava louca por levar o filho doente à igreja, agora a abraçavam nos corredores do hospital, pedindo que ela orasse por elas também. Um dia, uma mulher chamada Dona Cida, que morava no mesmo bairro, chegou chorando na porta da Universal. Seu filho, Vitor, de 19 anos, estava envolvido com drogas e tinha sido preso. Ela já não sabia mais o que fazer. Me disseram que vocês entenderiam, que aqui tem gente que já passou por coisa pior e saiu vitoriosa, ela falou, com as mãos trêmulas. André, que estava na porta distribuindo folhetos, olhou nos olhos dela e disse: Dona Cida, eu já estive no fundo do poço também. Mas Deus me tirou de lá. E Ele pode tirar o Vitor também. Vamos orar?
Dentro do templo, enquanto o pastor falava sobre a força da fé, Marisa se aproximou de Dona Cida e contou como Lucas, que os médicos tinham desistido, hoje corria, pulava e não tinha mais nenhuma sequela. Deus não olha para o nosso passado, Dona Cida. Ele olha para o nosso coração. Se a senhora crer, vai ver o milagre no Vitor também. E ali, entre lágrimas e clamores, Dona Cida entregou aquele problema nas mãos de Deus. Passaram-se 3 meses. Vitor foi solto, mas a mudança nele foi tão grande que até os antigos amigos das ruas não o reconheciam. Ele começou a frequentar a Universal, deixou as drogas e, hoje, é um dos jovens que ajuda a receber os novos visitantes na igreja. Minha mãe me arrastou para cá chorando, mas foi aqui que eu encontrei a saída, ele testemunha, com os olhos brilhando. Se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a de qualquer um. E assim, como uma corrente, os milagres foram se multiplicando. O casal que estava prestes a se separar e veio à igreja só por insistência de uma tia, hoje renova os votos no altar, agradecendo por Deus ter restaurado o amor. A mulher que chegou com um diagnóstico de câncer terminal e, após uma campanha de jejum e oração, recebeu o laudo médico limpo, sem nenhuma explicação científica. O homem que estava desempregado há 2 anos e, depois de colocar sua situação no altar, recebeu não uma, mas 3 propostas de trabalho na mesma semana. Todas essas histórias têm algo em comum: pessoas que, como André e Marisa, chegaram ao limite, mas encontraram na Universal não apenas uma igreja, mas uma família. Um lugar onde o impossível se torna possível, onde as lágrimas se transformam em sorrisos e onde Deus, através de homens e mulheres cheios de fé, continua escrevendo histórias de vitória. Hoje, quando André olha para trás, ele não vê mais o homem quebrado que era. Vê um servo de Deus, um pai presente, um marido que ama sua esposa e, acima de tudo, um testemunho vivo de que a misericórdia do Senhor não tem fim. Se alguém me dissesse, anos atrás, que eu estaria aqui hoje, eu riria na cara dessa pessoa, ele diz, com Lucas ao seu lado, agora um adolescente saudável e cheio de sonhos. Mas Deus não só mudou a minha história, Ele me deu uma nova. E essa nova história é para glorificar Ele, todos os dias da minha vida. E assim, a cada culto, a cada testemunho, a cada vida que é tocada, a Universal continua sendo um lugar onde o sobrenatural se torna real. Porque, no final das contas, o maior milagre não é apenas a cura do corpo ou a solução dos problemas, é a transformação de uma alma. E isso, só Jesus faz. No mesmo templo onde Marcos encontrou sua libertação, uma mulher chamada Ana sentava-se sempre no último banco, como se quisesse se esconder. Ela chegava cedo e saía tarde, como se temesse que alguém notasse suas lágrimas silenciosas. Carregava consigo uma dor que poucos conheciam. Há 7 anos, seu filho, Pedro, de apenas 9 anos, havia desaparecido. Um dia comum, uma ida à padaria, e ele nunca mais voltou. A polícia investigou, vizinhos ajudaram nas buscas, mas era como se a terra tivesse engolido seu menino. Ana já não chorava mais como antes. As lágrimas secaram, substituídas por um vazio que doía mais que qualquer pranto. Ela tinha ido a psicólogos, tomado remédios, mas nada preenchia aquele buraco no peito. Até que, certo domingo, uma amiga a convidou para a Universal. Não tenho nada a perder, pensou. E foi assim, sem esperança, que ela entrou pela primeira vez na igreja. Não foi no primeiro culto, nem no segundo, que algo mudou. Mas Ana persistia. Orava em silêncio, com as mãos trêmulas, pedindo um sinal, qualquer sinal de que Pedro ainda estava vivo. Até que, numa noite de quinta-feira, durante a corrente de oração, o pastor olhou diretamente para ela e disse: Deus está me mostrando uma criança. Ela está viva. E Ele vai trazê-la de volta. Ana sentiu o coração disparar. Queria gritar, correr, abraçar aquele homem que nem conhecia. Mas algo a segurou no lugar. Era como se uma voz sussurrasse: espere. Confie. 3 dias depois, o telefone tocou. Do outro lado, uma voz feminina, nervosa: a senhora é a mãe do Pedro? Ana quase deixou o aparelho cair. Era uma assistente social de um abrigo em outro estado. Pedro havia sido encontrado, vivo, após anos sendo mantido por uma rede de tráfico. Estava fraco, assustado, mas estava vivo. Quando Ana o viu pela primeira vez no aeroporto, foi como se o tempo parasse. O menino que saíra de casa com um sorriso faltando dentes agora era um pré-adolescente de olhos cautelosos.
Mas quando ela o abraçou, ele chorou como a criança que ainda era por dentro. Mãe, eu sonhei com a senhora ontem, ele sussurrou. A senhora estava num lugar grande, cheio de gente, e tinha um homem falando que eu ia voltar. Ana soube, na hora, que não era coincidência. Era Deus. O mesmo Deus que ouvirá suas orações silenciosas, que usará o pastor para lhe dar esperança, que moverá mãos e corações para trazer seu filho de volta. Hoje, Pedro está em casa. Ainda tem pesadelos, às vezes, mas Ana ora com ele todas as noites. Eles frequentam a Universal juntos, e Pedro até já participou